Começamos aqui o nosso módulo de Direito Penal, dicas e exercícios para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sou o professor Arthur Medeiros, é um prazer muito grande estar aqui para auxiliá-los nesse momento importante da sua vida, né? Que é o sonho de muita gente, a aprovação no concurso público. Vamos lá, galera, vamos começar Direito Penal aí. Questão número 1, caiu para escrevente técnico judiciário em 2015. O caput do artigo 293 do Código Penal tipifica a falsificação de papéis públicos, especial expressamente no que concerne as seguintes ações. A primeira dica que eu vou te dar aqui para o seu concurso de Direito Penal é o seguinte. No seu concurso, né, a VUNESP, ela cobra muito a letra fria da lei, tá certo? Então, além de você conhecer a doutrina, a jurisprudência, né, você tem que conhecer a letra fria da lei. Então, você tem que reiteradamente ler o seu Código Penal, tá? Você vai ver ao longo da correção dos exercícios que, em alguns casos, ele vai pedir expressões que estão em cada tipo penal. Em outros casos, ele vai pedir o tipo de pena privativa de liberdade, se é reclusão, se é detenção. Então, além da doutrina da jurisprudência, é muito importante que você tenha conhecimento do que a gente chama de letra fria da lei, né? Então, eu sugiro que você leia e releia o seu Código Penal, tá? Um exemplo aí é a primeira questão, que fala que o artigo 293 do seu caput, ele expressamente concerne as seguintes ações. E, senhores, no artigo 293, que fala da falsificação de papéis públicos, né, ele expressamente traz os seguintes núcleos: fabricação e alteração de papéis públicos, ok? Então, você precisava conhecer o artigo 293 para saber que o caput, né, os dois núcleos aqui desse tipo penal seriam fabricar e alterar, letra C de casa, ok? Beleza, então. Questão 2, caiu para auxiliar judiciário 2014. Aquele que confecciona um cartão de crédito falso comete o crime de, na modalidade equiparada. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Meus amigos, a falsificação de cartão de crédito ou de débito por expressa previsão legal se equipara à falsificação de documento particular, tá? Já a falsificação de cheque, né? Como o cheque circula muito mais que o cartão de crédito ou de débito, então tem uma lesividade maior, há o entendimento que o cheque, a falsificação do cheque, se equipara à falsificação do documento público. Mas a questão nos traz falsificação de um cartão, né? De um cartão de crédito, falsificação de cartão de crédito ou de cartão de débito por expressa previsão legal, eu estou diante de falsificação de documento particular. E o gabarito, então, é letra D de dado, ok? Confeccionou falsamente um cartão de crédito ou cartão de débito, falsificação de documento particular. Beleza? Avançando aí, questão 3, escrevente técnico judiciário 2012, traz o enunciado: o crime de petrechos de falsificação, senhores, artigo 294 do Código Penal, por expressa disposição do artigo 295, tem a pena aumentada de sexta parte se o agente. Esse nome feio, senhores, petrechos, né? Quer dizer o quê? São aqueles instrumentos, aqueles objetos usados para falsificar, né? O artigo 293, você vai poder ler em casa que a falsificação de papéis públicos é por demais extenso. Então, eu sugiro uma leitura aí bem cuidadosa do 293. No 294, fala dos petrechos de falsificação, né? E aí, produzir, possuir, enfim, instrumentos ou objetos que levem, né, que propiciem a falsificação dos papéis públicos é crime. Está no 294, beleza. E o 295 traz uma causa, né, de aumento de pena aí, que é exatamente ser funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo, ok? Então, você vai ver lá que o artigo 293 fala da falsificação de papéis públicos, o artigo 294 fala dos petrechos de falsificação,
instrumentos ou objetos, né, voltados a falsificar aqueles documentos previstos no artigo 293. E o artigo 295 traz uma causa de aumento de pena se o crime é praticado por funcionário público e que se vale do seu cargo, que se vale da sua função pública. Beleza? Questão 3, então, é letra B de bola, o nosso gabarito. Questão 4, senhores. Caiu para titular de serviços de notas e de registros no ano 2012. O enunciado: o ato de atestar ou certificar falsamente fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. O enunciado, então, traz para a gente, né, o ato de atestar ou certificar falsamente fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Eu estou diante, senhores, do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, previsto no artigo 301 do Código Penal. Vamos ler as opções aqui, vamos achar o gabarito? Letra A. É considerado crime somente se praticado por delegados do serviço notarial e de registro. Está errado, né? A lei não traz essa especificidade, que só essas pessoas aqui da letra A que podem praticar esse crime, né? Por exemplo, o tabelião pode praticar esse crime, né? O cônsul pode praticar esse crime. Então a letra A está errada, ok? Letra B. Só pode ser considerado crime se praticado em razão de função pública. Beleza, perfeito. O artigo 301 traz essa previsão legal, que só pode ser praticado, né, em razão de função pública. Letra D. É considerado crime se praticado por delegado de serviço notarial de registro de seus subordinados. A palavrinha somente aqui, tornando a alternativa C também errada. E a letra D. Somente pode ser considerado crime se praticado em razão de função pública e se provado a ocorrência de prejuízo. O finalzinho, se provado a ocorrência de prejuízo, tornou a assertiva D errada, 4 gabarito B de bola. Questão 5, vamos lá? Questão 5 é o para escrevente técnico judiciário em 2011. Nos termos do quanto determina o artigo 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle tributário, descobre que se trata de papel falso e o restitui à circulação. Letra A. Comete crime de falsidade ideológica? Não, né? Ele vai cometer um crime de falsificação de papel público, uma figura equiparada prevista também no artigo 293, ok? Não é falsidade ideológica. Letra B. Recebe a mesma pena daquele que falsificou o selo? Errado, senhores. A pena para quem falsifica o selo é bem maior para aquele que é o terceiro de boa-fé, que recebeu o selo, né, e restituiu a circulação. Assertiva 3, comete crime contra a fé pública. Perfeito, senhores, né? Esse crime do artigo 293, que é a falsificação de papel público, ele está inserido entre os crimes contra a fé pública. Então a 3 está correta, apenas ela, gabarito C de casa. 1 e 2 erradas, 3 correta, gabarito C de casa. Questão 6, senhores. Vamos lá. Caiu para técnico judiciário, ano 2006. Com relação ao crime de uso de documento falso, é correto afirmar que: letra A. Pratica o crime aquele que sabe estar usando documento em que consta a firma falsamente reconhecida. Deixa eu fazer um comentário rápido sobre esse crime para você. Esse crime está previsto no artigo 304 do Código Penal, tá? E ele fala que comete o crime de uso de documento falso quem faz uso dos documentos elencados nos artigos 297 ao 302 do Código Penal. Então, tem que ficar atento a isso aí. O uso do documento falso, que é o 304, né, ele se dá quando o agente se utiliza de alguns documentos
previsto do 297 ao 302, ok? E esse documento com firma falsamente reconhecida, ele está nesse rol aí do 297 ao 302. Então a letra A está correta, mas vamos ver as outras aqui. Letra B. Responde pelas mesmas penas do crime em questão aquele que destrói, suprime ou oculta em benefício próprio de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não se podia dispor. Mais uma característica do uso do documento falso, senhores, né, é que quem usa o documento falso, ele está sujeito à mesma pena de quem falsificou o documento. Então, dependendo do documento que a pessoa venha usar, ele vai ter a sua pena determinada, ok? E essa alternativa B aqui, ela encontra-se prevista no artigo 305 do Código Penal. Então, ela extrapola aí aquele rol do artigo 304, né? Essa conduta de destruir, suprimir ou ocultar é supressão de documento, no 305 não engloba aí no uso do documento falso. Letra C. Caso o documento falsificado seja público, a pena será aplicada em dobro. Não há essa previsão legal de uso do documento público ou uso do documento privado, o documento falso, logicamente, você terá uma pena maior em dobro se for documento público. A lei não faz essa distinção aí. Letra D. Não será julgada criminosa a conduta daquele que usar atestado médico falso, pois esse tipo de documento não se encontra incluído no conceito dos papéis falsificados ou alterados previsto no artigo 304 do Código Penal. Está errado, senhores, né? O uso de atestado médico falso, ele se engloba sim, tá? Lá como uso do documento falso, né? Pois o atestado médico falso, ele está no rol dos artigos 297 a 302, que eu te disse anteriormente. Por fim, se trata de crime cuja conduta do agente consiste exclusivamente no uso de papéis falsificados, né? A palavrinha exclusivamente torna a letra E errada, porque o papel pode ser falsificado ou alterado, ok? Então, questão número 6, o gabarito é a letra A. Pratica o crime aquele que sabe extrair um documento em que consta firma falsamente reconhecida, pois esta conduta, né, de usar um documento com firma falsamente reconhecida, eu consigo aplicar o artigo 304 para ela e, se você ler o artigo 304, eu pulo como uso documento falso se eu usar um dos documentos previstos no artigo 297 a 302 do Código Penal. Fechamos aqui nosso primeiro bloco, já retornamos com o Direito Penal para o TJ de São Paulo.